pai, ele sumiu de casa quando eu tinha 13 anos, porque ele era alcoólatra, sabe? Não queria saber de trabalhar, de trazer comida para casa. Então, óbvio que por causa disso, ele e a minha mãe acabavam brigando demais, até que um dia ele simplesmente sumiu, sem deixar recado e nem nada. E assim, lá em casa era eu, o meu irmão mais velho, que é 1 ano só mais velho que eu, e 3 irmãos mais novos que eu. Então, depois que meu pai foi, as coisas começaram a apertar demais, porque a minha mãe sempre fez alguma coisinha para ajudar ele, né? Ou era um bolo, ou era um bordado, mas qualquer coisa que fosse dentro de casa, que fosse só para ajudar mesmo na renda, porque não tinha como ela deixar esse tanto de criança pequena e trabalhar fora. E aí o tempo foi passando, meu pai nunca mais apareceu. Quando eu tava com 15 para 16 anos, as coisas apertou tanto dentro de casa, porque só o meu irmão mais velho que tava trabalhando, que a minha mãe resolveu que a gente ia se mudar para um bairro que ficava do lado de uma comunidade. Porque nesse bairro o custo de vida era bem menor, aluguel era bem mais barato, escola era bem mais perto, então não precisava gastar, sabe, com ônibus, nada do tipo. E aí a gente se mudou para lá. E desde que a gente passou a morar nesse bairro, que a minha mãe ela não sossegava, ela não tinha descanso mais. Ela tinha uma preocupação tão grande de que ou eu ou os meus irmãos se enfiasse dentro daquele morro, sabe? Ela ficava o tempo todo avisando, ó, não entra naquele morro, ó, não vai pra lá, sabe? O tempo todo a minha mãe martelava aquilo na nossa cabeça. E até então, eu nunca tinha tido curiosidade de subir um morro, aquele negócio que eu vejo meninas novas falando. Ah, eu quero subir pra ver se lá é isso mesmo que as pessoas falam, se é igual filme, esse tipo de coisa. Não, eu nunca tive isso. Até o dia que a minha mãe começou com essa loucura dela de tentar impedir a gente a qualquer forma de pisar naquele morro, que eu comecei a ficar curiosa, sabe? Eu fiquei pensando assim, mas que cargas d'água tem tanto naquele morro que a minha mãe tem tanto medo? Ela falava assim que era só porque o pessoal falava muito que lá era perigoso, tinha muita coisa que não presta e tal, mas eu sentia que tinha uma coisa a mais, sabe? Todo dia, o tempo todo, a minha mãe tinha que falar isso. E aí um dia minha mãe saiu para trabalhar e eu falei assim, quer saber? Hoje eu vou naquele morro. Hoje eu quero saber o que tem lá que a minha mãe tem tanto medo da gente descobrir. E aí a minha mãe saiu para trabalhar e eu fui, mas fui com o cu na mão, como a gente fala aqui. Cheguei e não subi, fiquei só no pé do morro olhando para cima e pensando se eu deveria mesmo fazer aquilo, porque até então eu era uma filha tão obediente, sabe? Eu nunca tinha ido contra aquilo que a minha mãe falava. E eu fiquei pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? E se der alguma coisa, se realmente for do jeito que a minha mãe tá falando? Eu sei que tinha uns 30 minutos que eu tava ali naquela indecisão, quando de repente chegou um menino moreninho, uma gracinha, e me perguntou assim, e aí gata, tá perdida por aqui? E eu fiquei sem graça, falei assim pra ele, não, tô só esperando uma pessoa. Ele foi e rebateu, deu uma risadinha e falou assim, jura? Esperando uma pessoa aqui na quebrada? E aí nisso nós dois começou a conversar, conversa vai, conversa vem. Ele foi e perguntou se eu não queria subir o morro com ele, pra ele me mostrar um pouco ali da comunidade. Na real, eu acho que ele percebeu que eu queria era isso mesmo. E eu nem pensei 2 vezes, topei na hora. Eu sei que isso foi muito arriscado, muito perigoso, foi porque eu nunca tinha visto aquele menino na vida, mas eu pensei assim, de qualquer forma eu vou subir mesmo, vou subir sozinha, então melhor que seja acompanhado de uma pessoa que já mora aí. E aí nisso a gente subiu, ele foi me mostrando tudo, sabe? Um menino muito falante. Durante o caminho a gente foi encontrando pessoas que ele conhecia e ele ia parando, ia me apresentando. Inclusive eu fiz várias amizades lá que eu tenho até hoje, um lugar muito bacana. E aí tinha algum tempo que a gente estava rodando quando ele me falou assim, e aí, quer conhecer o chefe? E gente, eu fui tão inocente que quando ele me falou assim, me perguntou, né, se eu queria conhecer o chefe, eu respondi pra ele assim, ué, quero, que legal, você trabalha com o quê? Eu não saquei na hora de que ele tava falando do chefe do morro, porque eu pensava que isso não existia, que era só coisa de novela, sabe? E aí ele me levou pra um lugar meio que mais barra pesada ali da comunidade, sabe? Tanto que quando a gente foi chegando nesse local lá, eu já fui logo vendo caras armados e afins, sabe?
E aí encontramos esse tal chefe e ele fez uma cara fechada pra mim, acho que meio que tentando intimidar. Nem precisava, porque eu já tava me tremendo toda quando eu caí a ficha de qual chefe a gente tava indo visitar. E aí a gente começou a conversar, ele me perguntou o que eu tava fazendo ali, eu falei que nada, era só curiosidade, tava só querendo conhecer a comunidade, porque eu tava morando ali no bairro vizinho. Conversamos um tempo, eu nem lembro que tipo de assunto eu tava conversando com aquele homem, porque eu tava com tanto medo. Eu sei que teve uma hora que um dos funcionários dele, pelo que eu entendi, é funcionário dele, chegou lá querendo falar com ele, e eu só tinha ouvido a voz. Pela voz, eu tive a sensação que eu conhecia, mas eu não queria acreditar que era aquela pessoa que eu tava imaginando. E aí, quando ele entrou, que eu olhei, cara, eu falei assim, eu não acredito no que eu tô vendo. Era simplesmente o meu pai ali naquele morro, um lugar que eu nunca imaginei que eu fosse pisar na vida. E quando ele me viu ali, ele ficou maior sem graça, sabe? Não falou pra ninguém que ele era meu pai, ficou só disfarçando ali, conversando normal. Só que quando eu falei que eu queria ir embora, que eu queria descer, ele falou pro cara que tinha subido comigo que podia deixar que ele ia descer. E olha, eu não ia tocar em assunto disso com ele, porque pra mim, a partir do momento que ele saiu de dentro da casa da minha mãe, que ele deixou a gente livre, eu tava pouco me lixando pro que ele fazia, eu deixava de fazer da vida dele. Mas quando a gente foi descendo, que tava só eu e ele sozinho, ele veio querer bancar um de bom pai pra cima de mim. Começou a pagar o maior sapo, perguntando assim o que eu tava fazendo naquele lugar, que ali não era lugar pra mim, que eu não deveria pisar lá, não sei o quê. Eu olhei pra ele e falei assim, que moral você acha que tem pra tá querendo me cobrar, me mostrar o que é certo, o que é errado? Logo você, uma pessoa que perdeu a família por causa do álcool e ao invés de tomar vergonha na cara, de tomar jeito na vida, não, foi se enfiar no morro e se envolver no tráfico. E eu nunca contei pra minha mãe disso que aconteceu, mas depois eu tive quase a total certeza que a minha mãe sabia do envolvimento do meu pai naquele morro, porque depois que eu soube que meu pai tava lá, depois que eu vi ele, que eu fui cair a ficha do quanto a minha mãe fazia questão, sabe, de bater na tecla o tempo todo que ela não queria que a gente pisasse naquele morro. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, de cada 10 mensagens que eu recebo de vocês, 11 é pedindo para eu trazer história de morro de novo. Eu não entendo o porquê, mas a maioria de vocês amam história de morro, né? E por isso eu trouxe essa de hoje, que para surpresa de todos, eu tenho certeza, não se evoluiu para um romance, porque geralmente as histórias de morro evoluem para um romance em que a menina se relaciona com o chefe, né? Essa foi meio que diferente. A menina, por curiosidade, pelo fato da mãe dela tentar proteger tanto ela para não entrar naquela comunidade, ela acabou ficando curiosa, acabou entrando e descobriu que o pai dela, depois de 3 anos sumido, né, da vida deles, estava lá envolvido no tráfico. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação de hoje, da história, né? Porque, como eu disse, vocês amam. Eu meio que fiquei confusa sobre a lição de vida dessa história. Deixa aqui nos comentários a lição de vida que você conseguiu tirar dessa história de hoje, tá bom? Porque eu sei que uma lição tem que ter. E é isso, deixe seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. Lavei meu cabelo, tô deixando secar naturalmente, por isso que eu fico nessa agonia toda hora passando a mão. Me perdi. Me siga lá no Instagram pra ficar mais pertinho de mim. Eu sempre digo pra vocês que lá eu fico mais conversando, interagindo através dos stories, tá certo? E se você quiser me enviar a sua história pra eu estar lendo com muito carinho, analisando e de repente, quem sabe, ela aparecer aqui no canal, é nesse meio que tá aqui na sua telinha também. Lembrando que as histórias desse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico, não é nada do tipo, tá? E as histórias, elas são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes fictícias, assim, sem intenção de enganar ninguém. A minha única e humilde intenção aqui é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, sim, tá certo? E é isso, um beijão, fique com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!